Paz seja convosco. Eu vos abençoo em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por esses dias que o Senhor tem nos guardado e ainda nos guardará da provação que há de vir sobre o mundo. Em nome de Jesus, eu peço a vocês que abram bem os seus ouvidos para estar atento àquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa hora. Em nome de Jesus, se coloque numa posição de servo nessa hora para receber as orientações do seu Senhor e assim viver por meio delas e andar por meio delas para que você seja guardado em todos os caminhos. Então vamos falar com Deus nessa hora, pedir a Ele direção, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa hora oportuna, nesta hora gloriosa da oração e logo mais a ministração deste Santo Evangelho. Grande Deus e poderoso Pai, sabemos que já é a última hora. A qualquer instante, a qualquer segundo, no piscar de olhos, ouviremos o som desta trombeta. E ela vai tinir em nossos ouvidos, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos estar prontos, preparados, queremos estar apercebidos, atentos para a tão grande salvação que está às portas. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que não nos deixe vacilar nem para um lado, nem para o outro. Que o Senhor guarde a nossa frente, a nossa retaguarda, nos guarde por baixo e por cima, na direita e na esquerda. Livra-nos dos açoites, livra-nos das tribulações, livra-nos da angústia que há de vir sobre o mundo. Desperta a tua igreja, ó Pai. Desperta os seus filhos, esses que há muito já vêm recebendo essas mensagens, mas ainda não se posicionaram diante do seu santo evangelho. Faça-os acordar, levanta-os dentre os mortos para que o Senhor os ilumine, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que nos conduza por um caminho de santidade, um caminho em nome de Jesus de piedade, para que possamos ser confiantes em Ti e andar, Pai, em nome de Jesus Cristo, de acordo com a Tua soberana vontade. Guia-nos, conduza-nos, impele-nos para que possamos ir, dar frutos e frutos permanentes, ó Pai. Conduza-nos nessa senda apertada, nessa estrada estreita, neste caminho restrito, mas que foi aberto para os seus escolhidos. Então eu te peço, Pai, nos conduza, nos guie. Em nome de Jesus, eu peço a Ti encarecidamente que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os crimes dos nossos corações e nos ajude a andar na Sua luz, para que possamos, em nome de Jesus, estar juntamente com o Senhor no dia da consolação, no dia do nosso resgate. Que a igreja esteja pronta para o arrebatamento, Pai, porque os dias são os derradeiros, são os últimos nessa terra. Conduza-nos no caminho puro, no caminho de santidade. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus amados, a palavra de Deus se encontra dessa hora na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu à igreja, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Eu passo a ler nesse instante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação nessa hora. Que você esteja atento a essas palavras em nome de Jesus. Meus irmãos, você percebe aí que a carta de Pedro, no capítulo que nós selecionamos para essa leitura, já começa no capítulo 2. No capítulo 1, Pedro faz a sua saudação à igreja e uns versículos anteriores a esse, ele já estava falando dos falsos profetas. Estava falando do mal que os falsos profetas causavam ao povo de Deus quando falavam algo que Deus não orientou, quando se passavam por emissários de Deus sem o próprio Deus os haver enviado, os comissionado. Então estejam atentos, porque se houve falsos profetas naqueles períodos do Velho Testamento, assim como houve falsos profetas no tempo dos apóstolos depois da ascensão de Cristo, há também em nossos dias. E esta palavra nos afirma isso. E eu gostaria de estar dando a introdução já no versículo 1 desta maneira. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que quer dizer isso? Que na época que o povo ainda não tinha recebido o Senhor Jesus, Jesus ainda não tinha nascido, havia os profetas que eram chamados da parte de Deus, eram homens piedosos, homens santos, que viviam separados de todo tipo de pecado, de todo tipo de males, e viviam uma vida de solidão, muitas das vezes habitando em cavernas, montanhas e desertos, porque eles não queriam se contaminar com a imundície, com a imoralidade, com os pecados que as nações praticavam, principalmente a nação de Israel. Porque as outras nações nós até entendemos, porque elas não tinham o nosso Deus como Senhor. Mas Israel, que era o povo eleito, que era o povo escolhido, que era uma nação santa, separada da parte de Deus, eles tinham por obrigação a responsabilidade de viver em santidade, devido a tantos milagres que o Senhor havia realizado no meio deles, principalmente quando os tirou da terra do Egito, quando Deus derramou ali as 10 pragas, e depois na fuga do Egito, Deus abriu o mar vermelho, fez água sair da rocha, transformou águas amargosas em água pura e cristalina para se beber. E mesmo assim, mesmo Deus os haver livrado de tantos e tantos inimigos, de tantas e tantas tribulações, o povo ainda ousava pecar contra Deus, ousava blasfemar o nome de Deus, ousava andar em toda prevaricação, em toda iniquidade e transgressão, a ponto de dentro do templo, de dentro da casa do Senhor, os sacerdotes ofereciam manjares a Baal, eles cortavam uma árvore na floresta, enfeitavam essa árvore na floresta e fazia dela um ídolo por meio da mão de artistas, de escultores de madeira. E assim eles os enfeitavam de todo tipo
prevaricando o nome de Deus, se prostituindo com falsos deuses. Por isso Deus muitas das vezes os entregavam na mão dos seus inimigos, para que eles se arrependessem dos seus pecados e buscassem a face do Senhor. E quando eles se arrependiam do pecado e buscavam a face do Senhor, o Senhor os livrava de todo o poder dos seus inimigos. Mas sempre, de tempo em tempo, levantava falsos profetas para seduzir o povo, para iludir o povo, para enganá-lo, ludibriando-os, conduzindo para a perdição, para a destruição. E assim, Pedro está falando como foi nos tempos antigos, como foi nos tempos passados, está acontecendo também agora, que ele está falando aí. Também houve entre o povo falsos profetas naqueles tempos. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Devemos entender que há uma conexão entre os falsos profetas do passado com os falsos doutores dos nossos dias. Da mesma forma que os falsos mestres no passado falavam da parte de Baal, da parte dos demônios e não enviado da parte de Deus, porque o próprio Deus, por ver que esses profetas o havia abandonado, Deus permitia que Satanás enviasse um espírito de engano para que entrasse nesses profetas e os profetas profetizassem pela revelação, pela unção, pela direção, pela capacitação dada por demônios. Assim também como foi com o rei Saul, que havia prevaricado, havia sido o rei escolhido da parte de Deus, mas ele abandonou os desígnios e os preceitos de Deus e começou a praticar tudo aquilo que Deus o havia proibido de praticar, a ponto de procurar uma feiticeira, uma bruxa, uma mística, uma adivinha, uma agoureira, uma feiticeira, para que trouxesse e trazesse uma mensagem do profeta Samuel, que havia morrido. Então esse espírito aparecia ali na forma de Samuel e enganou a Saul. Por isso Deus permitiu que ele morresse e Deus tirou dele o seu reino e entregou na mão de Davi. Eu quero que você entenda isso, que da mesma forma que naqueles tempos existiam esses falsos profetas que só pensavam em dinheiro, que só pensavam em fama, que só pensavam em status, assim também há nos nossos dias falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres que introduzem encobertamente heresias de perdição. O que quer dizer isso? Olhando para eles, vocês imaginam que são pastores, que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, enviados da parte de Deus. Tem aparência de homens de Deus, tem aparência de mulher de Deus, mas quando abrem a boca, não fala como o cordeiro, mas fala como o dragão, pois ensinam somente o engano, só trazem palavras de perdição, só trazem ensinos de destruição, trazendo facção, trazendo divisão, trazendo contenda no meio do povo de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, já conhecendo o que houve no passado, alertou a igreja do que aconteceria em nosso meio. E não é diferente. Se há mais de 2000 anos atrás, no tempo do apóstolo Pedro, isso já acontecia, nos dias de hoje é muito mais abundante. Hoje em dia nós vemos homens e mulheres negando não somente a Cristo, mas parece que não é o diabo que está usando eles, mas é eles que estão usando o diabo, de tão perverso que são, de tão depravados que são, pois eles ensinam doutrinas de demônios, ensinando o povo a desobedecer a Deus, ensinando o povo a cometer pecado de idolatria, de feitiçaria, fazendo todo tipo de engano e achando que estão sendo usados por Deus, achando que estão praticando a obra de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, conforme o apóstolo Paulo escreve na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, eles ensinam
doutrinas de demônios, ensinam somente o engano, somente aquilo que vai destruir a vida deles no fim. E não é bom que esteja assim, devemos ficar alertas, devemos estar atentos, porque isso estava acontecendo nos dias do apóstolo Pedro, e nos nossos dias é muito mais evidente, é muito mais abundante, pois nos nossos dias vemos pessoas negando o nome de Jesus, negando o sangue de Jesus, quando eles dizem que se você fizer uma oferta de sacrifício, você vai pegar um envelope e aquele envelope você vai encostar na enfermidade e a pessoa será curada. Eles fazem um voto, você fizer um voto de sacrifício aqui, você vai dar uma oferta de valor X e assim o Senhor vai te abençoar 100 vezes mais do que você está ofertando na casa do Senhor. E assim iludem, e assim enganam, e assim introduzem encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muito interessante que a conexão que há com os profetas do passado, com os pastores de hoje, é que eles são falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos evangelistas, falsos sacerdotes, porque quando você percebe o que eles estão ensinando, tem a aparência da palavra, mas não é a palavra. É a mesma forma que Satanás usou com o Senhor Jesus Cristo no dia da tentação no deserto. Quando Jesus estava no deserto para ser tentado, o diabo chegou ali e disse: Tu és o Filho de Deus, atira-te aqui para baixo, porque está escrito que tu dará ordem a teus anjos para que te guardem, que não tropece em nenhuma pedra. Mas o Senhor Jesus, conhecendo toda a verdade, sendo ele a própria verdade encarnada, sendo a verdade de Deus ali encarnada, ele disse: Não tentará o Senhor teu Deus, pois está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E de várias formas Satanás tentou contra o Senhor, tentando, usando a palavra de Deus, mas o Senhor estava aliançado, alicerçado na doutrina, conhecendo toda a verdade, todo o conselho de Deus. Assim ele venceu essa peleja pela palavra da verdade. Assim nós também nesses dias temos que estar atentos e conhecer todo o conselho de Deus, conhecer toda a palavra de Deus, para que possamos andar na luz, para que possamos andar na verdade, para que possamos andar de acordo com este manual de vida que é as Sagradas Escrituras. Porque está dizendo aí que esses falsos doutores, eles introduzem encobertamente heresias de perdição. Isso quer dizer, meus irmãos, que não é às claras, não é abertamente, mas é secretamente, é encobertamente, é ocultamente. No meio da palavra de Deus, eles introduzem doutrinas de demônio. E assim essas heresias conduzem o povo para a perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que o povo negará o Cristo. Não é Cristo que está os negando, mas é o povo que os negarão com suas condutas, com a sua própria forma de viver, com suas arrogâncias. Eles negarão o Senhor Jesus que os resgatou. E assim eles vão ser conduzidos para a perdição eterna. E essa perdição virá sobre a vida deles, porque eles estão negando o Senhor que os resgatou. E o versículo segue dizendo: trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eles estão tão ligados, tão aliançados, tão amarrados, como se tivessem feito um tratado, como se tivessem feito um pacto, se tivesse feito um conchavo, um conclave com a heresia. E assim eles se aliançam com os demônios para ensinar heresias de perdição. E assim eles negarão o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O Senhor já está à porta, mas eles vivem de uma maneira que parece que o Senhor nunca mais voltará a essa terra, porque eles estão ensinando que as pessoas têm que possuir riqueza, que a pessoa tem que ter muito dinheiro, tem que ter ouro, prata, tesouros, pedras preciosas, tem que morar em castelo, mansões, tem que ter carro importado, tem que ter iate, tem que ter um jatinho particular.
E assim, esses falsos mestres estão preparando o povo para ficar nessa terra, porque o Senhor virá de repente e trará sobre eles repentina destruição. E quando eles tentarem abrir os olhos, já será tarde. Vai ser como aquele homem rico que tinha um mendigo chamado Lázaro na sua porta, pois de repente ele morreu e foi parar no local de tormento. E ali ele pediu: Pai Abraão, manda Lázaro ir lá na minha casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham parar aqui. Aí, meu irmão, quero dizer para você uma coisa: no inferno não é lugar de fazer oração. No lugar de tormento, o Senhor não responde oração. No lugar de tormento, o martelo já foi batido, a sentença já foi decretada. Aquele que foi lançado para o inferno não tem segunda chance, não tem restart, não tem iniciar novamente a carreira, pois uma única carreira foi dada, e é esta: que sigamos, que prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Mas eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de eternidade, eles não querem saber do céu nem da glória, mas eles querem reinar nessa vida, e quem dera reinasse. Mas eles pensam como aquela igreja do Apocalipse, que pensa que está abastada, que está rica, que nada tem falta, mas ela não percebe que é uma desgraçada, é uma pobre, uma cega e nu. É essa falsa igreja que ama esses falsos profetas, falsos mestres, que ensinam somente o caminho da perdição, que só ensina o povo o caminho da derrota e da destruição eterna. No versículo 2 está dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções. Irmãos, perceba que o texto está dizendo: e muitos seguirão, não é poucos, não é muitos. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 8: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ah, meus irmãos, está falando que o amor de muitos se esfriará. E aí está dizendo que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E não é isso que está acontecendo em nossos dias? Por causa desses homens que ficam implorando para o povo trazer dinheiro, para fazer um voto de sacrifício. Vai lá, vende o seu terreno, vende a sua casa, vende a sua moto, vende o seu carro, traz todo o dinheiro e coloca aqui no altar, e você vai ver se Deus não vai abrir a janela do céu e vai te dar dinheiro. Irmãos, esses que pregam a doutrina da prosperidade, é somente eles que prosperam, porque engana aqueles que estão desapercebidos, engana os irmãos que não buscam orientação de Deus, e assim eles trazem todo o seu dinheiro. Eles trazem a sua vida e depositam ali no altar. E esses homens gulosos não só usam a pele das ovelhas, mas comem a sua gordura, mastigam seus ossos e chupam e engolem as suas carnes. E assim eles devoram as ovelhas. Mas ai destes pastores, ai destes falsos mestres, ai destes homens que se dizem de Deus e na verdade são do Belial, são do diabo, do maligno. A sentença deles não dormita. A destruição deles em breve chegará, e não tardará e não falhará, porque fiel é o Senhor que o disse. E virá sobre eles repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Irmãos, quando você percebe que uma igreja está quase vazia, aonde lá não acontece shows, não acontecem muitos teatros, não acontecem muitas danças, mas é somente a palavra genuína, é somente o trigo vivo que desceu do céu, é somente a verdadeira revelação do Espírito Santo. Você pode ver que essa igreja não é muito cheia, é uma igreja vazia, porque são poucos que têm compromisso com a verdade, são poucos que têm o amor pela verdade. Quando a verdade é anunciada, aquilo que é da mentira tem que partir e ficar de longe. E graças a Deus que as igrejas estão ainda pregando a verdade, porque muitos templos estão abarrotados, estão cheios. É como aquele homem que é apresentado numa parábola, que ele plantou e grande foi a sua colheita, que não couberam as sacas no seu celeiro, e o homem mandou derrubar esse celeiro e construir outros maiores.
Assim são essas catedrais que estão cheias de pessoas, que estão ali correndo atrás do dinheiro, que estão correndo atrás de um casamento, que estão correndo atrás do sucesso e da fama. Essas igrejas estão cheias, estão tão cheias, que não estão contendo as pessoas ali, eles as derrubam e constroem outras maiores, como o homem da parábola. Mas aí o Senhor diz para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens a oferecer, o que tu tens para quem será? Assim também esses homens que estão abarrotando as igrejas, eles não estão preocupados em povoar os céus, de encher os céus de almas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas eles estão preocupados com seus bolsos cheios, com seus bolsos pingando dinheiro. Eles estão preocupados com as Ferraris, com as BMWs, com as coberturas, com as fazendas, com os teatros, com as catedrais. Eles não preocupam com a alma que está aflita. Eles não se preocupam, porque se preocupasse não estava trazendo pessoas para contar piadas no altar, para trazer stand-up gospel, pregação coach. E assim estão introduzindo secretamente, encobertamente heresias. E assim essas pessoas vão de mal a pior, enganam e são enganadas. E assim eles caminham a passos largos rumo à perdição, porque eles estão andando na estrada larga e espaçosa. Porque apertado e estreito é o caminho que conduz para a vida e ninguém quer seguir este caminho. Porque se você quiser seguir ao Senhor, você tem que se constituir inimigo do mundo. Você tem que desfazer a sua amizade com o mundo. Você tem que se divorciar do mundo, separar. Mas as pessoas amam tanto o mundo e o que há no mundo, que eles não querem saber de Deus. E assim eles são amigos do mundo e se tornam inimigos de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que quer dizer esse versículo 3? Eles são tão avarentos, eles são esses homens que amam o dinheiro, o Deus deles é o seu ventre, é Mamon que governa a mente deles, as finanças deles. E porque eles amam, idolatram o dinheiro, eles farão negócio de vós com palavras fingidas. É aqueles homens que chegam e já falam como se tivesse autoridade, já dizendo: eis que vos digo, o Senhor trouxe uma palavra hoje e eu vou trazer algo do céu que vai mudar a sua vida para sempre. Você vai sair das dívidas, você vai sair do vermelho, e você vai ter até para emprestar, você vai ter dinheiro até para acender fogueira. E assim os irmãos que são lobos como eles, porque se um homem chega na igreja e fala: olha, se você trazer uma oferta de R$100 aqui, nesta semana ainda o Senhor vai te abençoar com R$1.000. Quem é mais vaidoso e quem é mais avarento? O que está pedindo só 100? Ou aquele que está dando 100 querendo ganhar 1.000? Por isso que eles são enganados, enganam e são enganados. E por avareza farão negócio com palavras fingidas. Sabe aqueles homens que falam: olha, eu trouxe uma palavra de Deus, mas eu não posso entregar ela toda aqui. Você vai ter que vir durante alguns dias aqui, e cada dia você vai trazer uma oferta diferente. Porque cada dia que você ofertar, Deus vai tirar uma pessoa da sua família das trevas e vai se converter. E assim faz negócio com palavra fingida. Falam que se você trazer a chave do seu apartamento, o Senhor vai te dar uma fazenda. Se você der a chave do seu carrinho velho, Ele vai te dar um carro do ano. E assim vai enganando as pessoas com essas palavras fingidas. Mas está dizendo que o quê? A condenação deles não dormita. A destruição deles em breve chegará, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha aí o versículo 4, meus irmãos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Irmão, se Deus não poupou os anjos, o que quer dizer isso? Esses anjos que andaram atrás de Satanás, esses anjos que deixaram a sua posição inicial, que deixaram o seu principado para servir ao diabo, Deus não poupou e não perdoou aos anjos, mas os lançou nas cadeias escuras para ficar reservado para o dia do juízo final. Deus deixou esses anjos acorrentados, aprisionados nas trevas, para o dia do juízo eles serem condenados sem qualquer piedade. E também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que quer dizer isso? Quando Noé estava nesse mundo, Noé começou a pregar a justiça de Deus. Noé pregou a palavra de Deus. Noé falava: entrem na arca, porque o dilúvio vai vir. E quando o dilúvio vier, ninguém se salvará, mas só se salvarão aqueles que estiverem na arca. E assim eu falo para você que me ouve agora. Da mesma forma que Noé pregava com toda a autoridade, eu vos prego nessa hora. Assim como o povo precisava entrar na arca para ser salvo da condenação, da destruição que viria, assim você precisa estar com Cristo. Assim você precisa estar aliançado com Cristo, porque o dia do juízo do Deus vivo está chegando. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você não se arrepender, se você não se converter dos seus pecados, você será lançado nas trevas, e as trevas serão lançadas no lago de fogo que arde com enxofre. É a morte eterna que virá e não tardará. É tempo de despertar do sono. É tempo de identificar os falsos profetas. Se você está numa igreja, se você está num local onde não é a verdade que está sendo pregada, é o mesmo que você sabendo que naquele filtro não é água que está lá, mas é veneno. E você vai bebendo esse veneno aos poucos, sabendo que está bebendo. Então você está cometendo suicídio espiritual quando você está num templo, numa igreja, numa casa de oração onde não se prega a verdade, a sã doutrina. Você está tomando veneno, e em breve a condenação virá e não tardará, pois a sua destruição não cochila e não dormita. O justo juiz trará sentença aos prevaricadores. Desperta enquanto podes. Desperta enquanto podes. Acorda enquanto é tempo. Fuja desse lugar. Para de beber esse veneno. Para de cometer suicídio espiritual. Pois ainda há um tempo de se arrepender. Ainda há um tempo de despertar do sono. Pois o Senhor está vindo. No versículo 6, fala que Deus condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que quer dizer isso? Ló e suas filhas habitavam na cidade de Sodoma e Gomorra. Os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra estavam tão intensos, tão abomináveis, tão depravados, imundos e sujos, que o fedor das suas obras chegou às narinas de Deus lá no céu. E o Senhor se irritou, e a ira do Senhor se acendeu contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus enviou os anjos à casa de Ló, para os livrar da destruição que haveria de vir sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló, ao ouvir as palavras de Deus, quando aqueles anjos chegaram, diz a palavra de Deus que até os anjos, os homens daquela cidade, queriam abusar sexualmente dos anjos. Mas diz a palavra de Deus que o ódio de Deus, a ira de Deus se acendeu, e os anjos estenderam as suas mãos e cegou a todos que estavam ali, com exceção de Ló, sua mulher e suas filhas. E os anjos, tomando eles pela mão,
os puxou apressadamente e disse: não olhe para trás. Mas a mulher, a esposa de Ló, ainda amando o mundo, amando os prazeres de Sodoma e Gomorra, amando toda a imundície daquela cidade, não obedeceu à voz de Deus, antes olhou para trás, porque sentiu falta dos prazeres mundanos. E assim Deus a transformou numa estátua de sal. Deus a petrificou, a matou, a aniquilou ali e deixou ela como uma estátua, para que todos a vissem e temessem ao nome do Senhor. Eu não estou falando algo como aquela Medusa da mitologia grega, que quando alguém olhasse para a Medusa se transformava em pedra. Mas eu estou dizendo de algo verdadeiro, vindo da parte de Deus, de uma mulher que não foi obediente aos estatutos, aos preceitos, às ordenanças e mandamentos de Deus. Deus deu uma única ordem: não olha para trás, e somente essa ordem era o suficiente para aniquilá-la, pois ela olhou para trás e ela morreu instantaneamente. Assim, se você não arrepender dos seus pecados, você vai ser destruído como essa mulher foi. E ali haverá choro e ranger de dentes, de eternidade a eternidade. Mas a palavra do Senhor também diz que Deus livrou Ló, livrou também as suas filhas, porque eles foram obedientes, não olharam para trás e subiram a colina e escutaram o barulho assustador do fogo que choveu do céu. Caiu chuva, cometas caiu do céu sobre a terra com sangue e enxofre e os matou, os consumindo a todos. Mas a palavra diz que Deus só livrou o Ló, olha aí no versículo 8, porque este era justo, habitando entre eles, se afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim somos nós nos nossos dias, meus irmãos. Nós somos obrigados a ouvir tanta asneira, nós somos obrigados a ouvir tanta podridão, nós somos obrigados a compactuar com tantas coisas, e a gente se aflige por habitar no meio de um povo perverso, no meio de um povo pecador que vai ser destruído sem piedade alguma. Esse povo que não quer compromisso com Deus, esse povo que não quer saber de Deus, e muitos vão até nas casas chamadas evangélicas, chamadas cristãs. Muitos vão, escutam o sermão que salva os escolhidos, mas eles mesmos, ouvindo as mesmas palavras, não se arrependem dos seus pecados. Eles vão na igreja para mostrar para o povo que eles vão na casa do Senhor, mas não tem compromisso com o Deus da casa, com o Senhor da casa. Eles vão por status, eles vão apenas para aparecer, vão porque as pessoas estão ali olhando eles, eles querem parecer piedosos, querem parecer santos, mas na verdade são os profanos, são os imundos, são os lascivos, são apenas pessoas mentirosas, hipócritas, que vão para a casa do Senhor apenas para o marketing, apenas por status, apenas para serem vistos dos homens. Mas eu digo, a sentença deles em breve virá e não tardará, porque fiel é Deus para confirmar essa palavra. Se Deus soube livrar Ló e suas filhas do fogo que desceu sobre Sodoma, olha o que está escrito aí no versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Então aqueles que são piedosos, aqueles que andam na luz, aqueles que se santificam, que buscam conhecer ao Senhor, que buscam o caminho da santidade, o Senhor sabe os livrar da tentação. Mas aqueles que são injustos, o Senhor os tem reservado. Eles estão reservados para o dia do juízo, para serem castigados. Eles vão ser destruídos, eles vão ser aniquilados. Eles querem e amam o pecado. O prazer deles está na orgia. O prazer deles está no adultério. O prazer deles está nos vícios da bebida, do tabaco, das drogas e das bebedices. O vício deles está no roubo, no jogo do azar, no engano. O prazer deles está em ser falsos profetas. O prazer deles está em ser falsos mestres, falsos pastores, falsos levitas, falsos presbíteros. Eles estão na casa do Senhor, mas são filhos do diabo. Eles são perversos, são enganadores, são detratores, cheios de males, cheios de avareza e soberba, engano, pois o amor, a adoração que eles têm ao dinheiro se iguala ao pecado da feitiçaria.
E o Senhor abomina tais obras, tais coisas. Por isso eles estão reservados para o dia do juízo, para serem castigados no fim. Mas o versículo 10, principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície. Eles têm como principal andar na concupiscência de imundície. A coisa mais principal para eles é andar segundo a carne. Andam em concupiscências de imundície e desprezam as dominações. Irmãos, o Senhor quer nos dominar. O Senhor quer dominar o velho homem, a velha natureza que habita dentro de nós, que sempre quer se levantar para nos afastar de Deus. Mas o prazer, aquilo que é principal na vida deles é andar nessas imundícies, andar nessas práticas imundas e profanas. E assim, eles desprezam as dominações, eles não têm prazer de serem dominados pelo Senhor. Eles não têm prazer em ser dominados pelo Espírito Santo. Antes eles se entregam para o diabo, entregam para os demônios, para praticar todo tipo de carnalidade, todo tipo de imundície e torpeza. Assim eles vão ser destruídos, vão ser desarraigados, vão ser extirpados, vão ser exterminados no dia do juízo, no dia que a taça da cólera, da ira, do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro se inflamar contra eles, haverá muito choro, haverá muito ranger de dente. Mas diz a palavra também em Apocalipse, que mesmo Deus derramando toda a ira, todos os flagelos, toda a taça da sua ira, todos os ais sobre eles, eles não vão se arrepender, antes blasfemarão o nome de Deus. Por isso que está escrito aí que eles são atrevidos, são obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades, eles desprezam as dominações, eles são atrevidos. Quando você aponta os erros deles, eles acham que estão cheios de Deus, porque eles viram para você e falam: quem é você para falar de mim? Ai de você de tocar no ungido do Senhor. Aquele que tocar em mim está tocando na menina dos olhos de Deus. Tomem cuidado, seu falso profeta. Toma cuidado, seu arrogante. Arrependa, ó raça de víbora. Arrependa, ó pecador profano. Arrependa, raça de víbora. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Produza fruto digno de arrependimento. Não diga em vós mesmos: temos pai Abraão, pois eu porém vos digo que Deus pode levantar filhos dessas pedras, como diz o Senhor Jesus. Cuidado! A sua posição é aterradora, é assustadora e você não está percebendo. Em breve o Senhor vai tirar o tapete debaixo dos seus pés. Você está andando num piso feito de casca de ovo. E debaixo desse piso de casca de ovo, o inferno abriu já a sua garganta. A garganta do inferno está aberta. E em breve, quando você estiver caminhando nesse piso de casca de ovo, vai se romper, vai se abrir. E você vai cair de cabeça para baixo e vai fritar no lago de fogo, se você não se arrepender. Arrepende enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus crimes. Arrependa da sua arrogância. Arrependa, o atrevido. Arrependa, seu obstinado. Para de blasfemar das autoridades. Para de blasfemar o nome de Deus. Não se levante contra o Espírito Santo, pois o Espírito de Deus é santo. Se você se levantar contra ele, você será cometido de muitos flagelos, de muitos males, pois a sua destruição não dormita. Arrepende enquanto é tempo. Se você me escuta e o temor do Senhor não está ardendo no seu coração, é uma prova de que você nunca nasceu de novo. É uma prova de que você só vai na casa de Deus para aparecer. É uma prova de que você só vai na casa de Deus com medo dos seus pais, com medo da sua mãe, com medo do seu marido, com medo da sua esposa, com medo do seu vizinho, com medo do que o pastor vai te ligar e perguntar por que você não foi no culto hoje. Arrepende enquanto é tempo, mas se você não quer se arrepender, saia do meio do povo de Deus. Vai pecar livremente, vai pecar à vontade, aproveita essa vida enquanto você pode, porque lá no inferno você não vai aproveitar nada.
Lá no inferno é só choro e ranger de dente. Se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, saia da casa de Deus, saia da presença de Deus. Se você não quer compromisso com Deus, para de atrapalhar os escolhidos de Deus, para de atrapalhar os filhos de Deus, para de atrapalhar os servos de Deus, para de criar contenda, para de criar dissensão, para de seduzir a esposa dos irmãos, para de seduzir os maridos das irmãs, e acorde enquanto é tempo. Fuja daí, porque a ira do Senhor permanece sobre a sua cabeça. E para você está reservado só fogo e destruição por causa da sua impiedade. Mas se você agora percebe o caminho de podridão que você está trilhando e se arrepende, eu quero te dizer algo. O perdão do Senhor é maior do que seus pecados. O sangue de Jesus tem poder para te lavar de toda a imundície. Não importa se você viveu na casa do Senhor até hoje só roubando dinheiro, só gozando dos bens, só aproveitando das irmãs e dos irmãos, só cometendo adultério. Não importa o crime que você viveu até agora, não importa qual pecado, não existe pecado maior do que o poder perdoador do sangue de Jesus. Não importa se o crime que você cometeu é crime de morte, Cristo já morreu para que você não morra, Cristo já pagou o preço para que você não pague. Arrependa-te, arrependa-te enquanto é tempo, arrependa-te antes que o Senhor venha, arrependa enquanto o fôlego de vida não foi tirado de você. Porque se o terror vier sobre ti e você se encontrar em trevas, quão grandes trevas serão? Arrependa-te, confesse o teu pecado ao Senhor e abandone o seu caminho de podridão, e o Senhor perdoará toda a sua leviandade, toda a sua maldade, toda a sua malignidade, toda a sua abominação, prevaricação, arrogância, soberba. Não importa qual crime, o Senhor vai perdoar todos os seus delitos. Ainda que você tivesse morto em pecados e delitos, Cristo tem poder para te ressuscitar e te colocar de pé e te fazer um vaso novo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, esta é a tua palavra, Pai. Eu rogo a ti em nome de Jesus Cristo que alcance esse que se arrependeu ao ouvir este sermão, Pai. Alcance esse que está fraco. Alcance essa irmã que não tem mais força e nem vigor. Alcance a vida dela para que ela possa se firmar nos seus caminhos. Fortaleça, tira esse desânimo e coloca um renovo sobre essa vida. Essa pessoa que arrepende dos seus crimes e pecados, purifica pelo sangue de Jesus, purifica com o isopo, torna essa vida mais limpa, mais branca do que a neve dos Alpes. Torna essa veste dela limpa, lavada e santificada e embranquecida no sangue de Jesus, ó Pai. Não permita que essa pessoa continue nessa podridão. Não permita que essa pessoa continue nessa vida, mas coloque ela no caminho da santidade, no caminho da verdade, no caminho da luz. Porque somente aquele que andar no caminho estreito e apertado é que vai entrar na vida, Pai. Então fortaleça, anima, reconforta, solidifica a fé dessas pessoas e a minha fé, Pai, em nome de Jesus, para que possamos unidos em uma só fé, em um só Espírito, em um só batismo, em um só Deus, glorificar o teu nome para todo sempre, de eternidade a eternidade. Que assim seja. Amém e graças a Deus. E como diz o Senhor Jesus, eu, porém, vos digo, vá em paz e não peques mais, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.